Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moldando a Realidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre a inflação e como isso influencia na economia e na vida das pessoas. Mas primeiro, roda a vinheta. Caros espectadores, antes de começarmos, já aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Sem mais enrolação, vamos compreender do que se trata a inflação. Para começarmos a abordar os tópicos que envolvem a inflação, primeiramente é necessário compreender o que exatamente é a inflação. A inflação, de forma simples e resumida, trata-se da expansão da base monetária e a desvalorização de determinada moeda. Ao contrário do que muitos pensam, a inflação não condiz especificamente com o aumento de preços, mas com a desvalorização do dinheiro. A expansão da base monetária proporciona um aumento artificial de cédulas circulando no mercado, desvalorizando gradualmente o dinheiro. Esse fenômeno financeiro ocorre graças ao pressuposto dominante da escassez, principal lei da economia. Perante a perspectiva apresentada por esse pressuposto, podemos considerar que quanto menos escasso é algo, menos vale, ou seja, se mais dinheiro for impresso, o valor de determinada moeda tende a desvalorizar. Ao falar de inflação, é indispensável comentar que o responsável pela expansão da base monetária e a desvalorização do dinheiro é justamente o Estado, que conta com a participação do Banco Central para emitir mais dinheiro. Teoricamente, o Banco Central possui relativa independência para resolver assuntos econômicos, contudo, é válido considerar que o governo exerce uma imensa influência sobre a economia e o Banco Central, sendo assim, a impressão de dinheiro, a expansão da base monetária e a desvalorização do dinheiro, sempre será, em última instância, responsabilidade do Estado. Infelizmente em 2023 encontramos um cenário que está manifestando o aumento global da inflação, e diversos problemas podem surgir a partir dessa instabilidade financeira. Como comentado anteriormente, a desvalorização do dinheiro sempre será, em última instância, culpa do Estado. Aparentemente, parece fácil atribuir a culpa a uma instituição governamental, porém, para justificar isso, vamos compreender exatamente quais as causas que podem proporcionar o aumento da inflação. Primeiramente, se a inflação é basicamente a expansão da base monetária, significa que por algum motivo, o Banco Central aumentou a impressão de cédulas monetárias e consequentemente aumentou a quantidade disponível de determinada moeda. Perante o pressuposto dominante da escassez, quanto menos escasso é algo, menos vale, pois é mais fácil obter algo que existe em abundância, fato que implica na perda do valor e utilidade da moeda. Entretanto, aqui vai uma pergunta: por que exatamente o Banco Central emitiria quantidades elevadas de papel moeda se isso acarreta na desvalorização do dinheiro? O motivo é bem simples, porque o país precisa de mais dinheiro. Caso o governo gaste mais do que arrecada, a consequência torna-se a obrigação de arcar com dívidas. Porém, o Estado possui controle sobre o Banco Central, que pode emitir papel moeda, sendo assim, existe a possibilidade de o governo optar por imprimir mais dinheiros para conseguir pagar as despesas pendentes. É válido considerar que apenas o Estado tem a possibilidade de imprimir mais dinheiro para pagar dívidas, afinal, qualquer empresa privada quando está endividada precisa encontrar uma solução para impedir a falência da empresa, e não existe a possibilidade de uma empresa privada optar por imprimir dinheiro para pagar suas dívidas. Inevitavelmente é preciso considerar que não é indicado que o governo opte por expandir a base monetária para pagar dívidas, contudo, diversos parlamentares sequer compreendem como funciona a economia, e alguns deles sequer analisam as consequências que determinada medida pode causar. Para piorar a situação, diversos políticos, completamente desconexos da realidade, optam por propor medidas absurdas que são desfavoráveis para a economia e para a população. Dentre essas medidas malucas podemos destacar a aplicação de políticas de controle de preços e o aumento de impostos. É sempre indispensável lembrar que quanto maior a interferência do Estado na economia, pior será o desempenho do mercado e a situação econômica do país. O controle de preços, por exemplo, pode culminar na alteração do custo para disponibilizar determinada mercadoria, bem ou serviço, impedindo que o mercado siga o fluxo natural da oferta e da demanda e consequentemente, proporcionando prejuízo para as empresas.
O aumento de impostos, por sua vez, é ainda pior, afinal, o aumento da carga tributária inevitavelmente eleva o custo para disponibilizar determinada mercadoria, bem ou serviço e acaba proporcionando o aumento de preços para o consumidor. Quando o gasto supera a quantidade de dinheiro arrecadada, o ideal é cortar os gastos existentes e reformular a forma como o dinheiro é distribuído. Mas infelizmente, os políticos não gostam da possibilidade de limitar a quantidade de dinheiro que podem gastar. O Estado sempre terá a possibilidade de utilizar o aparato estatal para compensar o prejuízo decorrente de seus erros, porém, o prejuízo vai se acumulando e em determinado momento começa a afetar diretamente a população. Após explicar do que se trata a inflação, está na hora de analisar como a inflação está se manifestando no cenário global, afinal, aparentemente uma crise econômica está se alastrando no mundo inteiro e a inflação também está se alastrando. Perante o cenário de crise econômica podemos presumir que muitos países estão buscando se adaptar ao contexto e buscar novas políticas de administração, contudo, as medidas aplicadas pelo Estado não necessariamente atendem à demanda da população e do mercado, além disso, essas medidas tendem a proporcionar gastos elevados, portanto, é completamente válido presumir que a expansão da base monetária pode ser impulsionada pela má administração econômica do Estado e gasto excessivo em políticas ineficientes. Essa situação nunca aconteceria no livre mercado, afinal, o mercado tende a agir de acordo com a oferta e a demanda, levando em consideração preços naturais e adequados perante o mercado, impedindo o desequilíbrio monetário. Contudo, caso haja uma interferência indevida no mercado que afete o processo produtivo e proporcione uma variação dos custos, significa que o preço disponibilizado no mercado está sujeito a passar por alterações para conseguir realizar a manutenção dos setores produtivos mesmo com a aplicação de determinada mudança. Qualquer alteração inadequada no processo produtivo tende a promover efeitos negativos em praticamente todo o mercado, proporcionando desse modo a propagação da inflação e o aumento de preços. Infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo. O Estado está gastando demais e o mercado está sendo cada vez mais penalizado e limitado. Políticas centralizadoras eventualmente culminam no desequilíbrio econômico, instaurando desse modo uma crise econômica. A regra perante o pressuposto dominante da escassez é bem simples: não se pode gastar mais do que você arrecada, e não é viável produzir mais do que a demanda. Caso as pessoas não compreendam essa lógica econômica, podemos considerar que o século XXI será marcado por diversas crises. Caros ouvintes, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem alertas com a realidade, e até a próxima. O vídeo foi produzido por Dracon, editado por Volpo, e revisado por Sieben.